nossas forças são renovadas no Senhor. E mais uma vez nós estamos aqui com a Igreja em Sua Casa, no término de um momento que nós tivemos aqui em casa, com pessoas, com irmãos, com os amigos. E a gente falou de muitas coisas, mais uma vez não dá para falar de tudo, mas a gente está ainda estudando o livro de Romanos. E eu queria trazer aqui uma palavrinha super especial para vocês, que é muito importante a igreja conhecer, saber. A gente ficou muito maravilhado com tudo que o Espírito trouxe para nós aqui, que está lá em Romanos 3, eu vou falar de duas partes. Romanos 3, versículo 31, e depois vamos falar uma partezinha de Romanos 4. E no Romanos 3, verso 31, fala assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Quando a gente lê isso, a gente pensa, tá vendo? É para cumprir a lei. Não, não é isso que ele está dizendo aqui. Antes de você, deixa eu só explicar para você o que significa lei. Quando a gente fala de lei, a gente está falando da velha aliança. A aliança que foi trazida por Moisés, os 10 mandamentos. O que diz a velha aliança? Todo homem que cumprir todos os mandamentos, por eles viverá. Se ele cumprir os mandamentos, ele recebe a bênção. Se ele cumprir os mandamentos, ele é salvo. Se ele cumprir os mandamentos, ele recebe tudo da parte de Deus. Se não cumprir, ele é amaldiçoado. Quando a gente fala de lei, a gente está falando da velha aliança. Nós hoje temos uma nova aliança. É hora de você trocar a sua aliança. Qual é a aliança de agora? O Novo Testamento. O que o Novo Testamento fala? Todo aquele que crer em Cristo recebe gratuitamente a recompensa de todas as coisas. Então, quando eu creio em Jesus, eu sou abençoado. Quando eu creio em Jesus, eu recebo graça. O que é graça? Suprimento. Quando eu creio em Jesus, eu recebo salvação, tá? Então, quando a gente fala de lei, estamos falando do Velho Testamento, de cumprir as coisas pelo mandamento. Quando falamos de fé, estamos falando do Novo Testamento, através de Jesus. Então diz aqui, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Sabe o que significa estabelecer? Tornar estável, tornar mais firme. Quando você lê isso, significa que toda pessoa que prega sobre fé, ela está na realidade exaltando a lei. As pessoas dizem que eu estou colocando a lei, ou quem prega a graça, está colocando a lei lá embaixo, e não tá permitindo que a igreja faça as coisas certas. Pelo contrário, quando a gente fala que nós precisamos de fé para sermos salvos, nós estamos exaltando a lei. O que ele diz aqui? Que pela fé nós estabelecemos a lei, ou seja, nós estamos falando que a lei ela é estável, ela é intransponível, ela é impraticável. Nós estamos exaltando ela, estamos estabelecendo um padrão alto para a lei. Homem nenhum consegue ser perfeito praticando os mandamentos. Você precisa de graça para ser perfeito. Sabe o que é graça? Favor imerecido de Deus. Você não pode cumprir os mandamentos pela força da tua carne. Ainda que você tente, você não vai conseguir. Quando você fala que você pode cumprir os mandamentos pela força da sua carne, você está colocando a lei, como a gente fala, no chinelo. Você está rebaixando ela. Porque a Bíblia diz que a lei é santa, Romanos 7, santa, justa e boa. Mas o homem é o problema. A lei, ela veio de Deus. Ela tem padrões morais muito altos. Ela é perfeita. Ela é impossível de ser praticada por um homem comum. Só Jesus pode praticá-la. Então, quando você fala que você vai conseguir fazer tudo certo para ser salvo, você está dizendo que a lei não presta. Porque você é uma pessoa falha. Você não pode praticar a lei perfeitamente. Você precisa de fé para ser salvo. Você precisa de graça. O que você precisa? De um homem que faça por você o trabalho que você não pode fazer. Quem? Jesus. Amém. Não é isso? Jesus fez o trabalho que você não pode fazer. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos exaltando a lei. Estamos dizendo que a lei é impraticável. E estamos exaltando a Cristo que fez o trabalho que você não pode fazer. E a gente lê lá em Romanos 4, no verso... Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Pode ser o verso 13. Diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Gente, Abraão era um homem que a mulher dele já era estéril, ele saiu da terra dele, nem sabia para onde ia. Como é que ele enriqueceu? Como é que ele teve filho? Ah, porque ele foi um homem bom? Não, foi porque ele creu. E quando ele creu, ele recebeu graça. E quando você recebe graça, você consegue fazer o que naturalmente você não pode fazer. E você consegue ser o que naturalmente você não podia ser. O que diz aqui? Que não foi pela lei que Abraão recebeu herança, foi pela fé. Foi pela fé. Quando ele creu numa promessa, então ele pôde fazer o que ele não poderia fazer antes, ter um filho. Quando você diz,
vou conseguir praticar os mandamentos para ser salvo, você está dizendo que você não precisa de graça. Porque ou é pela graça, ou é pela tua carne, ou é pelas suas obras. Não dá para ser pelas duas coisas. Quando você diz, eu vou dar uma oferta para conseguir uma bênção financeira, então você está tentando conseguir uma bênção financeira pela sua carne. Mas se você crê que Deus pode te dar todas as coisas, aí a graça vem sobre a sua vida e ela vai dar a você o que naturalmente você não poderia alcançar. Você não poderia ser aquela pessoa naquela empresa. Você não poderia alcançar a prosperidade que você alcançou. Nem com oferta, nem com nada. Você vai sempre, quando for pelo seu braço, sabe o que vai ser? Vai sempre ser o mínimo. Quando a Bíblia fala em Jeremias, eu não sei se eu até falei com vocês, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço, da sua carne, o seu braço forte, né? Uma coisa assim, maldito o homem que confia no homem. Ali não está falando só do outro homem, está falando dele mesmo. Maldito o homem que confia no homem. E o versículo seguinte diz que o homem é bendito, aquele que confia no Senhor. Então quando o homem confia nele para ser salvo, nele para receber uma bênção de prosperidade, nele, se ele não orar, a família dele não é salva. Ele está colocando nele, não significa que ele não tem que orar, mas ele tem que acreditar que Deus vai dar aquilo para ele pela graça. Então nós não estamos aqui apoiando que você não faça nada certo, não. Estamos dizendo que você é uma pessoa falha que está contando com você para conseguir qualquer coisa de Deus. Nós estamos pregando para você, irmãos, amigos, quem estiver nos ouvindo, que Deus quer te dar as coisas que você não pode alcançar pela tua carne. Ele quer dar salvação para você, você não é capaz de praticar com perfeição os mandamentos de Deus. Eu não estou apoiando, nós não estamos apoiando o pecado com isso, estamos dizendo que se não for por graça, você nunca vai ser santo. Nunca você vai ser santo. Se não for por graça, você nunca vai ser salvo. Se não for por graça, você não vai ser próspero o quanto Deus poderia te fazer próspero. A graça vai te dar o que você não pode ter pela sua carne. A graça vai te fazer o que você não pode fazer. Essa é a palavra. Um pouquinho, né, do que a gente falou aqui hoje. De Romanos 4, eu espero que vocês aproveitem. A gente vai voltar mais com o programa Igreja em Sua Casa e eu creio que essas palavras vão ajudar muito a cada um de vocês. Deus abençoe, tchau, tchau, beijo no coração.